Meus amigos, hoje foi dia de pancadaria, tanto aqui no Brasil como nas demais bolsas ao redor do mundo. Como toda primeira sexta-feira de cada mês, tivemos divulgação de payroll e que veio com um aspecto muito positivo na perspectiva de diminuição da taxa de juros lá nos Estados Unidos, da pressão inflacionária menor. Foram criados aqui no último mês 114 mil empregos no segmento não agrícola lá dos Estados Unidos, certo? O mercado estava esperando 175 e veio 114 mil. Então é uma mudança forte, porque ultimamente o payroll ele estava sempre batendo recorde de geração de novos empregos ou vindo bem acima das expectativas. Outro ponto importante hoje é a questão do desemprego. O desemprego subiu aqui de 4,1% para 4,3%, que também é positivo, na expectativa de uma menor pressão inflacionária e até de um corte maior na taxa de juros. Hoje no Brasil e ao redor do mundo, os juros futuros deram uma queda bem forte. Aqui no Brasil, os juros estão aqui, após o fechamento do pregão à vista, com uma queda de 2,6%, chegou a cair um pouquinho mais, mas foi o dia todinho de queda. E por falar em queda, o mercado está com tanto gosto de cair, que caiu tudo. Índice Bovespa fechando aqui com queda de 1,2%, praticamente na mínima do dia. A mínima foi 125.850 e não, 125.730. O fechamento é que foi no 850. Índice futuro pode estar quebrando aqui ainda, muito provavelmente. Ele vai fechar aqui abaixo dos 126 mil pontos, mas está lutando para não perder, certo? Está aqui na região dos 126.300, queda próximo de 1%. E o dólar, meus amigos, o dólar foi o dia quase todo caindo, deu uma recuperadazinha agora na parte da tarde. Mínima do dólar hoje foi 5,71, máxima nos 5,77, mas foi o dia todo de para baixo. E FNC, principalmente a nossa bolsa, 0,5% de queda. Vale fechando quase na mínima, indo lá abaixo dos R$ 60, 59,41 foi o fechamento, 59,36 a mínima. E Petrobras, meus amigos, Petrobras caiu com gosto aqui, abriu, tentou subir um pouquinho, depois pregou todinho caindo. Agora, quem não para de subir, eu era um dos que não acreditava que ia chegar aqui no topo histórico, Ambipar. A MBP3 hoje fez máxima nos 66,90 e a máxima está bem aqui, ó, R$ 70,03. Aqui no canal tem um vídeo explicando o que está acontecendo com a Ambipar. E lá nos States, ó, aquela esforce, a SP500 recuperou, mas passou uma boa parte do dia aqui abaixo dos 2%, que era de 1,8%. Dow Jones, até agora há pouco, estava caindo 1,5%, também era outro, estava na região dos 2% de queda. Agora, quem não recuperou muita coisa, mas estava caindo até um pouquinho mais, foi o índice Nasdaq. O Nasdaq estava agora há pouco com uma queda de 2,4%. Então, com a taxa de juros dos Estados Unidos aqui na região entre os 5,25% e os 5,5%, o mercado ficava naquela expectativa de desaceleração da economia para poder fazer a redução dessa taxa de juros. Então, agora em setembro, quando ocorrer a próxima reunião do Fed, é esperado até, aumentou agora a probabilidade de um corte de 0,5%, o que vai trazer aqui a faixa inicial abaixo dos 5%. Vai ficar entre 4,75 e, quer dizer, a depender, né? Vai ficar 4,75 a 4,25. A 4,25 não, a 5, né? Depende do corte. Vai vir um corte de 25%, vai vir um corte de 50%, senão vai ficar 4,75 e 5, se for um corte de 50%. A expectativa é essa. No melhor dos cenários, deve ir para 4,75. No cenário menos otimista, 5%. Lembrando que daqui para lá ainda tem muito chão, né? E no meio do caminho teremos vencimento de opções, então é muito comum nessa época que antecede a pancadaria puxarem preços para garantir lá condições vantajosas. E a Ambipar continua aí com toda a força, quer saber o que está acontecendo, dá uma olhadinha lá no vídeo que eu fiz, mas aqui é aquela ação para tomar cuidado, certo? Agora, a ação que não é para tomar cuidado, a ação que ela é bem mais serena, bem mais tranquila,
São as ações da Marco Polo, meus amigos. Já ouviram falar na companhia? O que a Marco Polo faz? Ela produz carrocerias de ônibus, que é a parte externa de ônibus. Aqui temos, por exemplo, alguns modelos, né, da Marco Polo, que fabrica ônibus em diversos segmentos. E ela foi uma das empresas que divulgou seus resultados recentemente. A companhia é a referência do setor aqui no Brasil. Ela conta atualmente com a participação aqui total por volta aqui no primeiro semestre ó, de 50%. Dos micros, passa disso, é quase 65%. Segmento rodoviário, mais 51%, e o que ela está menos presente, mesmo assim apresentou crescimento em relação aos outros trimestres, é os urbanos. O urbano está aqui em 31,4%. Tivemos uma queda ó, no segmento urbano em relação a 2023, e rodoviários também caiu, e os micros se mantendo aqui estáveis. Mas no mais no menos, o importante é isso. A Marco Polo cresceu a sua participação total em relação à produção brasileira em relação a 2023. Está lá agora no 50 contra 49,3 no ano anterior. Em relação a resultados, o que nós temos que observar aqui de resultado da Marco Polo? Cara, em vários aspectos bons. Crescimento da receita, 43%, EBITDA, 380 milhões de reais, margem EBITDA, que é o quanto de receita ela consegue gerar de resultado operacional. A cada 100 reais em receita, ela consegue transformar em resultado R$19,50. Muito bom. Margem líquida, o quanto de dinheiro, de receita, ela consegue transformar em lucro. A cada 100 reais em receita, ela consegue transformar aqui R$12,80 em lucro. Assim, quando vamos olhar as ações, é que nós vamos ter aqui esse segmento de estágio nível 2, e tem a Marco Polo 3, que é Pomo 3, e a 4, que é a ação preferencial. A 4 é a que nós vamos ter a maior liquidez, mas em compensação ela só tem 80% de tag along, enquanto as 3 terão 100% de tag along, mas com a liquidez menor, certo? Em relação a dividend yield, a empresa já teve dividend yields bem melhores, mas continua em patamares bem interessantes. Pomo 3, dividend yield de 3% contra 4% da Pomo 4. Em relação a PLs, a companhia tem suas ações com PLs interessantes, abaixo dos 10%, e P sobre VP está lá na casa 1,5, 1,6 para a Pomo 3 e 2 para a Pomo 4. Em relação a mais informações aqui do resultado, trazer para vocês pontos importantes. O que eu destaco aqui? Em relação à produção brasileira de ônibus. Em relação à produção brasileira de ônibus, o que nós temos? No ano de 2023, ela ainda não atingiu o patamar pré-pandemia. Tivemos aqui a produção da Marco Polo em 22 mil ônibus contra 25.400, quase 25.500. E a produção aumentou aqui quase 9% no comparativo dos semestres, sendo o principal mercado da Marco Polo o Brasil, mas ela também atua aqui com a exportação. No último semestre, foi completado, ela produziu 9.516 ônibus para o Brasil, 1.273 é o que? Mercado interno, e 1.724 é o da Volare, que é um segmentozinho de ônibus menores da companhia. Em todos ela apresentou melhorias, uns maiores, outros menores. E aqui, ó, tivemos a produção ao redor do mundo. Brasil, em relação ao mesmo período ano passado, subiu 58%, as exportações caíram 49%, aqui é um ponto negativo, mas que foi bem compensado por outros pontos. As unidades externas, ó, a produção no exterior subiu em média 16%, com um grande destaque aqui para a África do Sul, que saiu de 88 para 134 unidades, Austrália subindo 40%, de 115 para 162, o México, local que a produção já é maior, tem uma leve queda de 283 para 279, e o que é importante aqui é ver que na maioria dos indicadores a companhia ela está com resultados de produções de entrega ascendente. Parte de distribuição de receita, aqui são os segmentos rodoviários, geralmente para viagens mais longas, os ônibus urbanos,
Micros e Volare. Volare também é micro, mas aqui é colocado como uma marca à parte e a Marco Polo controla. Principal receita da Marco Polo vem do segmento rodoviário. Segundo maior é o da Volare, micros com 7,6%. Completa aqui as maiores fontes de receita, só que eu pulei um, né? Eu pulei aqui os urbanos, no meio do caminho. Urbanos com 27,7% da receita, é o segundo maior. Então, esses são os quatro maiores geradores de receita da Marco Polo. Nos resultados do quarto trimestre, todos os resultados muito bons, receita trimestral subindo 74%, receita dos semestres subindo 32%. Quando vamos pegar desempenhos aqui, ó, e expectativas da Marco Polo, o segmento rodoviário segue aqui como um segmento favorável, os pesados para fretamento mantendo aqui boa procura, e a companhia espera o crescimento de volumes ao longo do segundo trimestre de 2024. Então, se esse resultado veio bom, os próximos devem vir melhor ainda. Chama atenção para os micros e Volare. Eles são muito presentes no caminho da escola. A companhia realizou a entrega de 500 micros e 459 Volares no segundo trimestre de 2024. E a expectativa é que continue muito forte nesse segmento e também com o caminho da escola. Aqui a participação ao redor do mundo, para de suas participações, sim, vamos citar, né? Ela tem participações aqui no México, Argentina, na China, Austrália, África do Sul. Deixa eu ver um ponto importante também, ó. Receita líquida, visualmente, né? Colocando visualmente. Ó. 2015, 2017, estagnada. E 2018, 2019, subida muito forte. 2020, 2021, períodos difíceis da Covid, caiu, mas não voltou aos patamares anteriores de 2018, isso é positivo. E 2022 e 2023 crescendo muito em relação aos anos anteriores, e a expectativa é que isso se mantenha. Na parte de lucro bruto e margem bruta, é ascendente. No segundo trimestre de 2023, a margem bruta estava na casa dos 20%, já está em 26%. Na parte aqui, ó, dos anos, 2023 fechou com a margem bruta de 23%, a melhor do período. 2015 estava em 17,5%. E no comparativo trimestral já bateu aqui nos 26%. Muito, muito, muito bom. EBITDA e margem EBITDA. Vejam aqui que em 2023, e a expectativa é que 2024 seja melhor, a empresa ela deu um salto muito forte de EBITDA. Ela vinha por vários anos consecutivos, pelo menos ali de 2016 até 2022, com exceção de 2017, que foi bem menor, 119 milhões, mas ela vinha na faixa lá dos 300 milhões. Ia para 350, 360, e em 2020, a época da Covid, chegou a bater lá na faixa dos 270 milhões. Em 2023, bateu 940 milhões de EBITDA ao longo do ano todinho. E agora, em 2022, em apenas um trimestre, ele veio 382 milhões, ou seja, mais forte do que boa parte desses anos aqui entre 2015 e 2022. Então, isso mostra a força dos resultados da Marco Polo. É por isso, meus amigos, que depois de um dia de queda tão forte, nós vamos ter aquelas ações da POMO 3 fechando na máxima, fechando aqui com uma alta de 11%, enquanto POMO 4, opa, W não, POMO 4, fechou também aqui forte, 10,7%, volume financeiro muito elevado, e esses papéis são papéis que fizeram topo histórico recentemente. Com esses resultados melhores, pode ser que voltem lá assim para testá-los, certo? Mas atentar que estamos em renda variável e hoje o mercado tem uma balançada legal. O Marco Polo divergiu um pouco do mercado, assim como várias outras ações. Hoje teve essa característica, não foram ações pipocando aí para baixo de forma desenfreada, tivemos muitas altas, inclusive. Pode ser que o mercado tenha dado uma afundadazinha aí
a voltar com um pouquinho mais de força para cima, certo? Mas tudo vai depender das cenas dos próximos capítulos. Se você gostou, deixa o like, muito obrigado a todos, tudo bom e até mais.